Nesse vídeo nós vamos falar sobre a industrialização brasileira, mas no atual momento, nesse atual estágio e quais consequências desse atual momento da industrialização brasileira nós estamos sentindo aqui na pele, tá bom? Vou chegar para cá, dar um print nesse quadro, que ele é teu, e te prepara porque vem qualidade, vem surra de conteúdo. Produção, solta o Michael Jackson, ele voltou, vai! Rodrigo Rodrigues, nossas redes sociais, tá? Segue o Geo Brasil lá no Instagram. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo. Simbora então, com tranquilidade, só pera aí rapidinho. Consequência. Pronto, resolvido. Eu sei que você já ficou assim, ai, Rodrigo, tá faltando. Calma, já coloquei ali, tá? Vem pra cá, gente, com tranquilidade. Vamos pegar um recorte histórico do nosso Brasilzão. Eu escolhi esse recorte que ele é de fato fundamental pra gente, que é a década de 50. Quando eu falo em década de 50, é importante você lembrar de um grande presidente que deu um salto, um grande salto industrial no nosso país. Coloquei aqui o apelidinho dele, tá? Uma abreviação, que o nome dele não é fácil de escrever. Então, JK, o famoso Juju ou Juscelino Kubitschek. Foi até aí? Tranquilo? Lembrando que antes do JK, tivemos um grande surto industrial também, uma grande pancadaria na nossa indústria, que foi com o presidente Getúlio Vargas. Então, presta atenção. Quando aparecer na tua questão de prova ou no teu concurso público falando sobre industrialização, muito provavelmente Getúlio Vargas e JK vai estar aí nessa jogada. Se ligou? Agora, quando eu falo em JK, eu estou falando em um presidente que vai fazer uma abertura econômica brasileira. Ele vai permitir a entrada de empresas/indústrias estrangeiras. O grande desafio do JK era trazer uma grande modernização para o nosso país. Ele até criou aquele lema, né? Bom, eu vou ficar 5 anos no poder, mas eu vou tentar dar uma carga de desenvolvimento no nosso... Esse é o JK falando, tá? Uma carga de desenvolvimento no nosso país, como se eu estivesse aqui 50 anos. Aí pegou essa ideia de 50 anos em 5 anos. Ele apoiou esse grande plano de desenvolvimento econômico no Brasil em um grande tripé. Lembra disso? Ele falou de capital privado nacional, capital privado estrangeiro e capital também estatal. Sucesso até aí? Por isso o recorte década de 50 com JK é muito importante. Pego aqui então, década de 50, JK, ele desenvolveu o famoso plano de metas. O plano com muitas metas para você desenvolver esse nosso Brasilzão. E o carro-chefe desse plano de metas era, de fato, o setor industrial. Lembrando que na década de 50, o Brasil ainda era, sim, um país rural. O que significa isso, Rodrigo? Significa que tinha mais pessoas, brasileirinhos, vivendo no campo quando eu comparo a cidade. O Brasil, de fato, só se torna um país urbano a partir da década de 70. Anota em algum cantinho isso porque é muito importante para você. Beleza? E aí você vai observar que, de fato, ele fez a abertura econômica atraindo capital privado. Deixa eu colocar aqui bonitão para você, ó. Esse capital privado é estrangeiro. Sucesso aqui, ó. Estrangeiro. E, de fato, o JK ele conseguiu esse grande desenvolvimento industrial para o nosso país. Ponto para você, JK. Em 1955, eu já falei para você que a nossa população era rural. E, de fato, quando você tem uma população rural, a produção econômica, o PIB, ele vai se concentrar no campo. Mas essa realidade já começava a mudar. Em 55, a realidade já era outra. Em 1955, foi a primeira vez que a produção de riqueza na indústria, e nesse momento eu falo em cidades, superaria a produção de riqueza do campo. Ou seja, quando a gente começa a organizar os 3 setores da economia, eu estou falando que em 55 o setor secundário já passava a superar o setor primário da economia. Anote-se em algum cantinho, coloca um asterístico, que isso é importante demais. Legal? E se eu estou desenvolvendo esse setor secundário, com certeza o terceiro setor, o setor terciário da economia, ele também vai crescer e também vai se desenvolver. Porque o setor terciário ele é predominantemente associado
ao espaço, ao espaço urbano, a cidade. Bacana? Olha como o JK é importante nesse cenário de atualização, de modernização da industrialização brasileira. Sucesso total, né? Agora, é importante também você cravar a década de 90. Na década de 90, nós estamos falando de um processo chamado de globalização. Inclusive, clica aqui nesse card, eu nunca sei se é desse lado aqui ou desse lado, enfim, tem um card aqui, uma aula do GeoBrasil só sobre globalização. Tá imperdível, coisa linda, tá? Clica e confere, mas segue o baile aqui comigo. Quando eu falo em globalização da economia, eu estou falando também numa internacionalização. Legal? Internacionalização de diversos setores, cultural, econômico, social, político e, de fato, também a indústria não iria ficar fora disso. Quando eu começo a falar na década de 90, eu falo em globalização, eu falo em um processo de integração entre as nações do mundo, eu estou falando também em desenvolvimento tecnológico chegando. Porque como a indústria ela vai crescendo na década de 90, nós também começamos a perceber que o diferencial a partir da década de 90 era, de fato, a inovação tecnológica. É isso daqui que hoje determina o sucesso de uma empresa. Beleza? Só que isso já começava a despontar a partir da década de 90. Olha que interessante, gente. A empresa que lá nos anos 90 já começou a perceber que o diferencial é a inovação tecnológica, largou na frente. E não é isso que vem acontecendo hoje? O Brasil hoje não é um grande produtor industrial, principalmente na área de tecnologia. Por que, Rodrigo? Porque a gente não investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Se você não consegue fazer esse investimento, dificilmente, vou falar que é impossível, vou falar que é improvável, você vai conseguir produzir tecnologia. Sucesso até aí? Vem para cá, ó. As empresas transnacionais começaram a perceber, logicamente, isso e passaram a investir em pesquisa e em tecnologia. Hoje, gente, quase metade das vendas no Brasil, nesse setor industrial, são de empresas estrangeiras, empresas transnacionais que operam aqui. Beleza? Com isso, inovação tecnológica acontecendo, pesquisa e desenvolvimento, essa parte de automação, né, mecanização, tecnologia acontecendo na indústria, a competitividade foi aumentando cada vez mais. E você começa a perceber que quanto mais um processo ele é automatizado, menos esforço braçal do ser humano eu vou precisar. Se ligou já? Qual o caminho que nós iremos chegar com essa aula? Presta atenção. Eu tenho mais máquinas atuando no cenário de produção e, consequentemente, eu tenho menos pessoas atuando nesse formato aí de produção. É aquela velha lógica da substituição do ser humano pela máquina. E isso no processo fabril a gente começa a observar a partir dos anos 90 no Brasil, tá? No Brasil, porque no mundo esse processo foi até um pouquinho mais cedo. Então, qual é a consequência dessa modernização das transnacionais para o nosso território? É isso daqui, ó. Mais máquinas e menos pessoas exercendo o trabalho braçal. E é um momento, gente, da gente começar a avaliar e entender o nosso cenário, tá? As máquinas estão dominando e operando processos simples, que de repente aí você que trabalha com força braçal dentro de uma indústria já pode perceber que a automatização ela já vem acontecendo, ela já vem acontecendo. Legal até aí? Então, observa, ao mesmo tempo que eu tenho mais máquinas trabalhando, operando e menos pessoas exercendo esse trabalho braçal, eu tenho algumas consequências. Separei duas consequências para você ficar ligadão, mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é importante demais aqui para a nossa produção de conteúdo. E eu quero falar para você também que no final do vídeo eu vou deixar a nossa playlist de industrialização para você. Clica porque tem muitas aulas de industrialização do nosso país e eu faço questão de colocar na ordem de aprendizado. Beleza? Tá feliz, né? Eu também fico. Olha pra cá. Consequências, Rodrigo. Menos trabalho braçal, maior número de pessoas, o que vai? Desempregadas. Você não pode esquecer disso. Mas perde o emprego aquela trabalhadora, aquele trabalhador
que tem pouca qualificação, gente. Em contrapartida, eu também tenho geração de emprego. Essa geração de emprego vai ser associada à pessoa, o trabalhador, a trabalhadora que tem o quê? Novos postos de emprego para, eu vou abreviar, tá? Para uma mão de obra altamente o que vai? Qualificada. Lindo de bonito. Até aí, tranquilo? Show de bola? Uma aula objetiva, direta ao ponto, com surra de conteúdo, agora tem mais para você. Se você deseja estudar com GeoBrasil, dá uma olhada aqui na descrição desse conteúdo. Lá tem a nossa plataforma, eu vou te receber de braços abertos, tá? Se você deseja, de fato, fazer da geografia a sua grande aliada no concurso público, vem estudar comigo, que eu vou te apresentar a melhor experiência de aprendizagem na tua vida, tá? Acredita, confia. No mais é isso. Deixa o teu comentário aí. Qual a sua dúvida? Ficou claro para você o conteúdo dessa aula? Eu fico por aqui, ó. Um beijão no teu coração. Confere a nossa playlist. Produção, aumenta esse sonzinho delícia. Eu chego pra cá e fui. Boa semana, tá? Sucesso. Valeu! Sobe a montanha aqui no pico, você me conquista. Eu sei que vai gostar da vista. Ô, morena, diga quando você vem. Não aguento mais.